Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 22 de dezembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor Jesus. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus abomina o sacrifício dos ímpios. A palavra também diz que antes de entregarmos uma oferta, de sacrificarmos a Deus, devemos primeiro nos reconciliar com os nossos irmãos. Isso significa que o sacrifício a Deus deve ser dado de mãos limpas e coração puro. O ímpio é aquele que anda segundo os seus próprios desejos, segundo o seu próprio coração, aquele que não ouve, aquele que não atenta para Deus, aquele que desobedece a Deus e a sua palavra, que vive segundo os padrões do mundo. Todo sacrifício do ímpio é abominável a Deus, porque o nosso Deus, Ele é santo. Para nos achegarmos a Ele, devemos ter as mãos limpas e o coração puro, como diz a palavra do Senhor no livro de Salmos. Quem entrará no santo monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas, que tem o coração puro, que não se entrega à vaidade. Esse é que entrará na habitação de Deus. E a palavra diz, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Exatamente isso que a palavra diz. Deus, Ele se alegra. Deus gosta de ouvir a oração dos retos, dos justos, porque a nossa oração ela sobe como um incenso até o trono de Deus. E a oração feita por um justo, a oração feita por um reto, é como um cheiro suave, agradável a Deus. Deus, Ele se alegra, Deus, Ele anela. Quando os santos e os justos estão na sua presença, orando, buscando e clamando. A palavra diz que quando o rei Salomão terminou de construir o templo e foi no templo com os servos de Deus, com os sacerdotes, com todo o povo, Deus derramou a sua glória naquele lugar, testificando que ele recebeu a oração, testificando que ele recebeu aquele lugar, que foi feito em adoração a ele, como um lugar de oração. Deus, ele derramou a sua glória. Os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé, de tanta glória que Deus derramou naquele lugar. Porque Deus, Ele se agrada quando nos unimos em oração. Com as mãos limpas e o coração puro. O nosso Deus, Ele se agrada. O nosso Deus, Ele anela. O nosso Deus, Ele contempla. A sua presença habita no nosso meio. Onde estiverem dois ou mais em nome do Senhor, ali Ele se fará presente. Então, as nossas orações não são gritos vazios. As nossas orações não são vãs. Deus, Ele ouve. Deus, Ele atenta. Deus, Ele responde. E Deus, Ele se agrada. Muitos de nós não temos noção do poder que a nossa oração tem. A nossa oração quebra os poderes do maligno. A nossa oração
Arriba, quebra muralhas, fortalezas, abre portas, cura enfermo, liberta cativos, salva almas. Fortalece o cansado. Arriba, dá força àquele que não tem mais vigor. A nossa oração traz a existência. Arriba das coisas que não existem. A nossa oração rebativa ao sobrenatural. A nossa oração abre os céus. Traz a presença de Deus, o avivamento. São incontáveis os benefícios da nossa oração. Deus, Ele mesmo, o Criador dos céus e da terra, foi Ele que implementou a oração. Ele mesmo disse na sua palavra: clame a mim e responder-te. Arriba nosso Deus, que nos declarou que quando orarmos com fé, crendo, nós receberemos. A palavra do Senhor diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Arriba, receberemos da boa porção, receberemos arriba dos prodígios, das maravilhas que o nosso Deus, Ele pode fazer. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que não pode mentir. O Deus que não pode falhar. O Deus que não pode mudar. Arriba é o Deus que nós buscamos. O Espírito Santo quer que nós entendamos nessa noite que as nossas orações arriba agradam a Deus, agradam o coração de Deus. E Deus está com os ouvidos atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Há uma coisa que nós precisamos entender na caminhada com Deus: precisamos ter resiliência, perseverança, andar por fé, arriba prevalecer, porque só vê a glória de Deus aquele que prevalece. Só vê a glória de Deus aquele que não desiste. Hoje você acha que as tuas orações são gritos vazios, mas um dia você verá as tuas orações dando fruto. Você verá Deus a responder às tuas orações e tudo vai fazer sentido. Mas esse é um privilégio para quem prevalece, conforme já foi dito. A oração é uma semente, você precisa semear, esperar o Deus que dá o fruto. O apóstolo Paulo declarou, a palavra do Senhor declara: Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Você vai plantar por intermédio da oração, vai regar com as tuas lágrimas e Deus, Ele dará o crescimento. Mas é necessário crer, é necessário perseverar, é necessário andar sobre as águas, porque haverá momentos que o mundo vai tentar te mostrar, te provar por A mais B que é impossível. Mas se você escolher andar sobre as águas, andar no sobrenatural, viver pela fé, arriba acima do que os teus olhos podem ver, arrimando, você viverá milagres. Abra o coração nessa noite e peça a Deus aquilo que deseja o teu coração. Porque Deus, Ele se contenta. Deus, Ele se agrada. A oração, ela é a vida para o nosso espírito.
Você já reparou que quando você deixa de ouvir a oração ou deixa de orar, você sente um vazio, uma fraqueza espiritual? A nossa alma precisa ser alimentada pela oração. O Senhor Jesus orava muito. A palavra do Senhor diz que ele ia para os montes, para lugares isolados orar, porque a oração traz poder, o poder de Deus, o sobrenatural. Antes de qualquer coisa, o Senhor Jesus orava. Antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes de qualquer coisa, de dar algum passo, porque ele sabia, precisava receber a instrução do alto. Porque Deus, ele responde, ele clamava e Deus dava a resposta. Então ore nessa noite. Como você nunca orou, ore sabendo que Deus se alegra, que Deus se contenta pela tua oração. Porque talvez você nunca acreditou que a tua oração pudesse ser ouvida. Mas Deus, ele ouve. Deus, te louvamos e te exaltamos. Deus, porque tu és bom. Porque tu és maravilhoso. Deus, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, que privilégio, mais um dia. Ó Deus, mais uma noite na tua presença. Ó Deus, sentir o teu poder, a tua unção. Deus, sentir a tua glória. Deus, o teu consolador. Ó Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque tu és um Deus fiel. Porque tu és um Deus que trabalha para todos aqueles que em ti esperam. Um Deus de graça e de misericórdia. Um Deus que cura, que salva, que liberta, que renova. Um Deus que restaura. O Deus do impossível. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Exaltado seja o teu nome para todo sempre. Glorificado seja. Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, as nossas iniquidades e transgressões. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Deus, porque reconhecemos diante da tua presença, Pai, que somos falhos e pecadores. Deus, que pecamos no agir, no falar e no pensar. Mas tu és um Deus de graça. Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifica, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, abra os céus nessa noite. Ó Deus, porque nós vamos erguer as nossas vozes. Deus, vamos orar. Ó Deus, nós vamos clamar. Porque o Senhor declarou na sua palavra: clame a mim e responder-te. Deus, abra os céus. Como o Senhor abriu quando Elias clamou. Deus, o profeta Elias clamou e o Senhor fez cair fogo do céu. Deus, e o fogo consumiu o holocausto. Deus, Gideão clamou. Gideão pediu um sinal. Se o Senhor era com ele, Deus, e o Senhor se manifestou. Deus, manifesta-te também nessa noite. Ó Deus, para que todos saibam que é um Deus nessa terra. Ó Deus, para que aqueles que não creem possam, ó Deus, acreditar. Possam, ó Deus, contemplar o teu poder, a tua grandeza. Deus, nós somos agentes de milagres. Ó Deus, usa as nossas vidas para testemunhar, ó Deus, para edificar vidas. Deus, para levantar vidas.
Arriba, derriba, Pai. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, o milagre que nós precisamos só pode vir de Ti. Arriba, Deus, porque o impossível somente Deus pode fazer. Arriba, Deus, o improvável somente Deus pode fazer. Arriba, Deus, aquilo que é loucura para o mundo. Arriba, Deus, para o Senhor. Arriba é uma coisa agradável. Oh Deus, porque o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. Arriba, Deus, manifesta, Deus, como o Senhor manifestou no passado. Oh Deus, porque Tu és o mesmo. O Senhor não mudou. Arriba, não pode mentir, não pode falhar. Oh Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Arriba, Deus, começa a desbloquear caminhos. Arriba, Deus, começa a curar enfermos. Começa, Deus, a libertar cativos. Arriba, Deus, começa a derramar a bênção sem medida. Arriba, Deus, sobre a vida do Teu povo. Arriba, Pai. Ouça o clamor do Teu povo nessa noite. Oh Deus, ouça a oração. Arriba, Deus, o Senhor nos sonda e nos conhece. Deus, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Arriba, Deus, todo o desígnio do nosso coração, o Senhor conhece. Oh Deus, o nosso sofrimento, a nossa humilhação. Arriba, Deus, as nossas lutas. Arriba, Pai. Faça, Deus, além do que pedimos. Arriba, Deus, faça além do que imaginamos. Oh Deus, que sejamos completamente transformados nessa noite. Oh Deus, assim conforme o Senhor transformou arriba a mulher samaritana, oh Deus, transforma também as nossas vidas. Transforma, Deus, a nossa casa. Arriba, Deus, que a unção de Deus, a unção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, arriba seja derramada nessa noite para trazer transformação de vida. Deus, quantos já bateram tantas portas, arriba, Deus, e nunca conseguiram alcançar. Oh Deus, mas em Ti, arriba, em Ti tudo é possível. Oh Deus, o poder da oração, arriba, transforma vidas. Oh Deus, começa a manifestar o Teu poder. Oh Deus, começa a manifestar a Tua glória. Torna, Deus, o impossível possível. Faça, Deus, aquilo que deseja os nossos corações. Arriba, Pai, aquele que tem clamado há tanto tempo, há tantos anos. Arriba, Deus, e a porta nunca se abriu. Abra hoje, oh Deus, porque o Senhor declarou: pedi, dar-se-vos-á. Arriba, Deus, abre essa porta que está fechada, oh Deus, que está bloqueada. Arriba, abra, Deus, e entrega a Deus a vitória, porque a vitória é do povo de Deus. Arriba, o Senhor venceu na cruz do Calvário, oh Deus, pelas nossas vidas. Arriba, Deus nos dá vitória. Arriba, Deus, manifesta-te. Responda-nos, oh Deus, responda-nos nessa noite. Senhor, Tu és um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Arriba, Deus, visita-nos. E glorifica, Deus, o Teu nome. E manifesta, Deus, o Teu poder. Transforma vidas. Transforma, Deus, famílias. No poderoso nome de Jesus Cristo. Oh Deus, que tudo quanto o Teu povo clamou, pediu. Arriba, Deus, que o Senhor venha atender. Arriba, Deus. Em nome de Jesus Cristo.
Pai, entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua proteção. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra a nossa casa e a nossa família. Que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, ó Deus, que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.